Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e hoje eu estou aqui diretamente da sala de matemática gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da terceira série do ensino médio e ansiosa, torcendo para que a gente consiga retornar no modo presencial o mais rápido possível. Muitas saudades de vocês e vamos à aula! Oi pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre equações algébricas. A habilidade que vamos desenvolver é conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica, certo? Então vamos lá. Equação polinomial do primeiro grau. Considere dois números reais, A e B, com A diferente de zero. A expressão que representa uma equação polinomial do primeiro grau é ax mais b igual a zero. A importância aqui do a ser diferente de zero, porque se meu a for zero, eu não vou ter, uma equação. Vou ter só o termo independente, certo? Então, a importância desse a ser diferente de zero. Para determinar a solução de uma equação do primeiro grau, devemos isolar a incógnita, certo? Nesse caso, é o x. Ax mais b igual a zero. Isolando o x, eu vou passar o mais b quando ele vai para o outro lado do igual, ele vai com a operação inversa. A operação inversa da soma é a subtração. E a mesma coisa vai acontecer com a, que está multiplicando o x. Quando ele troca de lado, ele vem dividindo, certo? Então, eu vou ter aqui x igual a menos b sobre a. Pessoal, isso aqui, quando a gente fala que achou o valor de x, o que eu estou fazendo? Eu estou achando a raiz da minha equação. A raiz é o valor que eu acho para x, para que essa minha equação zere, certo? Então, eu vou substituir o valor de x, vou fazer a continha e ela tem que zerar. Por isso, essa igualdade, certo? Tudo que acontece do lado de cá tem que ser igual a zero. É isso que indica esse símbolo de igualdade, tá? Aqui eu trouxe o exemplo 5x mais 25 igual a zero. A gente pode isolar o x ou simplesmente aplicar utilizando a formulazinha menos b sobre a. Então, menos b. Então, menos, quem é meu b aqui? 25. Sobre o meu a, que é o valor que acompanha o x, que é o 5. Menos 25 dividido por 5 dá menos 5, certo? Então, o x é menos 5. A raiz da minha equação polinomial é menos 5. Se eu substituo esse menos 5 aqui no lugar do x, ele tem que zerar. Então, 5 vezes menos 5 vai dar menos 25. Menos 25 mais 25 é igual a zero. É uma prova real, tá? Só para verificar se aquele valor que nós encontramos realmente é a raiz da minha equação. Beleza? Uma equação polinomial do segundo grau, ele tem como característica um polinômio de grau 2. Assim, considere A, B e C números reais, com A diferente de zero. Uma equação do segundo grau é dada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembrando que aqui o A também tem que ser diferente de zero, porque se meu A for zero, eu não vou ter uma equação de segundo grau, porque isso aqui vai sumir, eu vou ficar apenas com uma equação de primeiro grau, beleza? E como que a gente resolve uma equaçãozinha de segundo grau? Então, a gente pode resolver a sua solução, ela pode ser determinada utilizando-se o método de Bhaskara ou por faturação. Também tem o método soma e produto, que é a relação de Girardi, que nós vamos ver ali mais para frente. E aqui, a fórmula de Bhaskara, não posso esquecer que o x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Onde o meu delta, ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vamos ver a aplicação num exemplo.
Determine a solução da equação x² mais 2 igual a 3x. Então, primeira coisa. Então, antes precisamos organizar e igualar a zero. Então, é a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de sair falando quem é o A, quem é o B e quem é o C. Eu preciso deixar todo mundo juntinho, organizadinho, igualado a zero. Então, aqui eu vou trazer o 3x para o lado de cá do igual. Quando ele vai para esse lado, né, o que acontece? O sinalzinho dele vai, a operação, né, soma vai virar subtração. E aí, o que vai acontecer? Eu vou igualar isso a zero. Agora, a gente pode indicar quem são os coeficientes da equação. Lembrando que os coeficientes da equação são exatamente os valores numéricos que acompanham as respectivas letras, tá? Então, aqui o meu A, o coeficiente A é 1. Ó, quando não aparece ninguém, é porque tá o 1 lá escondidinho. Então, o A é 1. O B é menos 3. E o C é 2. Vocês percebem que se eu saio dizendo aqui, olha, antes de eu organizar, que o B, ele não seria menos 3, ele seria 3, tá vendo? E ia dar tudo errado. Então, a importância de eu organizar. Então, a primeira coisa, eu tenho uma equação, eu organizo, eu igualo ela a zero para indicar quem é o A, quem é o B e quem é o C, tá bom? Aí, substituindo esses valores, uma outra coisa importante, hein? Às vezes aqui pode aparecer, por exemplo, aqui poderia aparecer igual a 3x, sei lá, mais 2, ou mais 5, né? Aí, o que ia acontecer? Os dois valores iam para o lado de cá do igual, certo? E eu ia ter que resolver, porque eu ia ter dois valores representando o C. Eu precisaria transformar esses dois valores em um só. Então, isso também é muito importante. Eu posso ter uma equação, né? Eu primeiro preciso juntar os termos semelhantes e deixar apenas um representante de A, um representante de B e um representante de C, certo? Caso algum deles não apareçam, quer dizer que a equação ela é incompleta, tá bom? Então, por exemplo, caso a equação fosse só x² mais 2 igual a 0, ela é uma equação de segundo grau? Sim. Onde o A é 1, o B não tem, o valor que acompanha o x não tem, então ele é 0. E o C seria 2, tá bom? Então, vocês fiquem sempre atentos. Eu preciso analisar. Então, por isso é importante vocês saberem, né? Identificar muito bem quem é o A, o B e o C dessa equação, certo? Aí, aqui, utilizando a fórmula, a gente tem lá o delta, que é B² menos 4 vezes A vezes C. Nesse caso, o nosso B é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o meu B, que é 2. Primeiro, eu vou resolver a potência, então, menos 3 ao quadrado é 9 positivo, lembrando que qualquer valor, né, negativo elevado à potência par, 2, 4, 6, sempre a regrinha de sinal vai transformar essa resposta em positiva, tá? Então, sempre um número negativo elevado à potência par vai sair positivo, beleza? Vou fazer as multiplicações, então, muito importante, potência, multiplicações. Por último, nós juntamos os dois. Então, aqui, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4 vezes 2, menos 8. 9 tira 8, sobrou 1. Então, o delta é 1. Vou para a segunda parte da minha formulazinha, que é x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Nesse caso, o menos da fórmula, menos 3, porque o meu b é negativo, mais ou menos o meu delta, que nesse caso é 1, dividido por 2 vezes o meu A, que também é 1. Menos e menos, dois sinaizinhos grudadinhos, certo? Quando os dois sinais estão grudadinhos, a gente vai sempre lembrar da regra da multiplicação. Quando os sinais são iguais, sempre mais. Então, menos e menos vai virar mais.
mais ou menos a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. E 2 vezes 1, que é 2. Chegou aqui nesse momento, nós vamos encontrar dois valores para x, porque é uma equação de grau 2, certo? Grau 2, dois valores para x, duas raízes, tá? Da minha equação. E aí, eu vou fazer 3 mais 1 dividido por 2, então 4 dividido por 2, que é 2, e 3 menos 1 dividido por 2, que vai dar 2 dividido por 2, que vai dar 1, certo? Então, as minhas raízes, certo? Os valores de x são as raízes da minha equação. É 1 e 2, beleza? Então, isso quer dizer que quando eu substituo os valores de x aqui e faço a continha, isso aqui vai zerar, beleza? Então, vamos lá, seguindo. Agora a gente vai falar um pouquinho das relações de Girard. As relações de Girard são igualdades que relacionam as raízes de uma equação algébrica. Para uma equação de segundo grau, temos ax² mais bx mais c igual a 0. Sendo as raízes R1 e R2. A Pro usou a letrinha R, podia ser x1 e x2, tá? Não se prendam à letrinha. E sim, o que essa letrinha representa? As raízes da minha equação. Então, os valores de x, certo? Temos como forma fatorada. Então, como que a gente pode escrever esta equação de segundo grau de forma fatorada? Então, eu posso escrever como sendo x menos a raiz 1, né? Ou meu x1, meu R1, vezes x menos a minha raiz, minha segunda raiz, igual a 0. Beleza? Então, no exemplo anterior que a gente acabou de resolver, as raízes, por exemplo, eram 1 e 2, foi os valores que a gente achou para x. Então, representando aquela equação de forma fatorada, eu vou ter x menos 1 vezes x menos 2. Lembrando que é x menos uma das raízes, vezes x menos a outra raiz. Se eu fizer a distributiva aqui, então se eu fizer x vezes x, x vezes menos 2, menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 2, eu vou chegar exatamente àquela equação que a gente resolveu, tá? Então, essa aqui é a escrita na forma fatorada daquela equação que a gente resolveu. E se eu aplicar a propriedade distributiva aqui, eu chego nela, certo? Beleza? Então, vamos lá. Efetuando as operações indicadas e ordenando os resultados, obtemos a forma equivalente. Então, a gente tem o quê? Se eu tenho lá o ax² mais bx mais c igual a 0, usando as relações de Girard, o meu b, ele vai ser representado pela menos a soma das raízes, as raízes dessa equação. E o C vai ser representado pelo produto dessas raízes, certo? Então, quando a Pro diz assim, a gente pode utilizar, em vez da fórmula de Bhaskara, a relação de Girard, quando ou soma e produto, é exatamente essa formulazinha, tá? A Pro trouxe aqui o exemplo da mesma equação que a gente já resolveu, para ver se vocês entendem qual é o processo. Então, ó, o que a gente lembra? Soma das raízes. Então, a soma das raízes nada mais é do que a raiz 1 mais a raiz 2, certo? E essa relação da raiz 1 mais a raiz 2 é igual a menos b sobre a da minha equação. Beleza? O produto das raízes é raiz 1 vezes raiz 2, que é igual a c sobre a. Então, por exemplo, se eu tenho um exercício que traz as raízes e não me traz a equação, o que eu vou fazer? Eu resolvo isso aqui, então eu vou pegar a raiz 1 mais a raiz 2. Esse valor, ele vai representar o valor que acompanha o x, certo? A mesma coisa, quando eu fizer o produto das raízes, o que ele vai representar? O termo independente da minha raiz. Agora, eu não posso esquecer que a soma das raízes, ela vai vir com um sinalzinho trocado. Então, se aqui eu somei
e deu positivo, quando eu for colocar lá na minha equação, ela vai ficar com o sinal trocado, negativo, tá? O produto vai conservar o sinal. Se deu positivo, vai vir positivo. Se deu negativo, vai vir negativo, tá bom? Beleza? Então, a gente pode verificar aqui no exemplo. Então, por exemplo, determine a solução da equação. A mesma equação que a gente resolveu lá. X² menos 3x mais 2 igual a 0, tá? Então, a gente não sabe as raízes da equação. Faz de conta que a gente não fez, não sabe as raízes, a gente precisa pensar quem são as raízes dessa equação. O que a gente sabe? Que quando a gente pensa na soma das raízes, ela é a raiz 1 mais a raiz 2, que é igual a menos b sobre a. Menos b sobre a, aqui o b é menos 3 e o a é 1. Então, menos 3 sobre 1. Menos e menos é mais. Então, quando eu pensar na soma das raízes, eu tenho que pensar em dois números. Quando eu somo esses dois números, ele tem que dar 3. Beleza? E a gente vai esperar um pouquinho aqui para ver essa parte. Agora, vamos aqui ver o produto. O produto das raízes é a multiplicação desses números, ele vai ser igual a C sobre A. Então, o C aqui é 2 e o A é 1. Então, 2 dividido por 1 é 2. Então, dica, antes de eu pensar na soma, eu sempre vou pensar primeiro na multiplicação. Beleza? Eu penso em todas as combinações possíveis dessa multiplicação. Porque aí eu encontro a que combina quando eu somo esses valores que vai me dar o que eu estou precisando, certo? Então, aqui, quando a gente pensa na multiplicação para dar 2, só pode ser 1 vezes 2 ou 2 vezes 1, né? Não sai disso. Então, 1 vezes 2, então a minha primeira raiz é 1, minha segunda raiz é 2. Se eu somo esses valores, tem que dar o quê? Tem que dar 3. Se eu somo 1 mais 2 dá 3, dá, beleza. Então, as raízes da minha equação é 1 e 2. Ficou claro isso? Espero que tenha ficado, hein, gente? E aí, por exemplo, se eu já soubesse que essas raízes eram 1 e 2 e precisava chegar na equação, vocês podem ver, olha, deu 3. A gente não sabe que a soma eu tenho que trocar o sinal, então quando ele é o valor que acompanha o x, olha lá, menos 3. O produto deu 2, ó, quem tá lá? 2, tá bom? Então, essa é a relação de Girard. Nós podemos utilizar ela, tá? Que é conhecida também como soma e produto, para a gente conseguir achar as raízes da equação. E, às vezes, o exercício, ele traz a equação e só pergunta qual é o fator que representa a soma e produto, tá? Então, por exemplo, aí ele traz essa equação e pergunta para você quem representa a soma. Eu não posso chegar lá e falar que é o menos 3, porque lembra, esse valor aqui eu troquei o sinal. Então, aqui é 3 a soma. O produto conserva o sinal, então o produto é 2, tá? Então, às vezes o exercício só pede isso, que você saiba a localização de quem representa a soma e de quem representa o produto. Muito importante lembrar que a soma nós trocamos o sinal, beleza? Determine a soma e o produto das raízes da equação. Então, ele trouxe aqui a equação e quer que a gente determine a soma e o produto desta equação. Aqui nesse caso, tá? O nosso A, ele não é 1. Então, assim, quando a gente pensa na equação, quando esse A não é 1, a gente usa a relação de Girard, a gente tem que lembrar que nós temos que dividir toda a equação pelo A. Para quê? Para que esse A vire 1, tá? Então, como o meu A é 10, eu tenho que dividir todo mundo por 10. Então, 10 dividido por 10 vai dar 1, x dividido por 10 vai dar x sobre 10, e 2 dividido por 10, 2 sobre 10, que dá para simplificar, tá? Então, isso, na realidade, é a soma das raízes, tá? Então, aqui eu vou ter menos b sobre a, então, menos o meu b, que é 1, sobre o meu a, que é 10, e o produto das raízes, que é c sobre a,
Então, o C é menos 2 e o A é 10. Simplificando os dois por 2, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1, e 10 dividido por 2 vai dar 5, certo? Então, menos 1 sobre 5. E aí, a gente lembrando, colocando isso em forma de soma e produto, eu vou ter que x ao quadrado, lembrando, a soma, eu vou trocar o sinal, esse sinal de menos, lembra, é o capetinha, ele troca, tá? Então, o sinal de menos vai trocar o sinal. Então, se aqui é menos 10, ele vai ficar aqui como mais 10, mais 1 sobre 10, certo? E o produto é positivo, o mais é bonzinho, deixa o sinalzinho que tá lá mesmo. Então, menos 1 sobre 5, certo? E aí, a gente vai ter a nossa equação escrita na forma de soma e produto, certo? Aqui ele quer uma equação cujas raízes são 3 e menos 4. E pode ser escrita da seguinte maneira. Então, aqui, o que ele quer? Uma equação. Então, ele traz as raízes e quer que você diga qual equação saiu essas raízes. Então, utilizando a soma e produto, nós conseguimos descobrir essa equação, certo? A gente sabe que a soma das raízes, então, x1 mais x2, então, 3 mais menos 4, lembrando que mais com menos, sinais grudadinhos, eu lembro da regra da multiplicação, então, sinais diferentes é menos, então, 3 menos 4, então, nesse caso, a multiplicação já foi embora, né? 3 menos 4, eu vou ter, como os sinais vão ser diferentes, eu vou ficar com o sinal do maior, que é negativo, e vou tirar 4 de 3, então, menos 1. Aqui, eu tenho o produto das raízes, 3 vezes menos 4, então, menos 12. Lembrando que quando eu coloco esse valor na minha equação, a soma vem com o sinal trocado e é o valor que acompanha o x. O produto vem com o mesmo sinal que eu encontrei e é o termo independente, certo? Então, aqui vai ficar x ao quadrado, se é menos 1, vai ficar mais 1x, menos 12, igual a 0, certo? Então, essa aqui é a equação cujas raízes são 3 e menos 4, beleza? Se a gente for pensar, né? Se a gente for lá pensar, se ele trouxesse a equação e pedisse para que a gente encontrasse o produto, né? Então, a gente precisa pensar, tem que dar 12. Para dar 12, lembra? Vamos pensar na multiplicação. 12, eu tenho 1 vezes 12, eu tenho 2 vezes 6, eu tenho 3 vezes 4, né? E aí a gente vai pensar. Mas se eu pôr, no caso, se eu tivesse a equação, né? Então, se eu tivesse isso aqui, né? Aí eu vou pensar, a soma deles tem que dar 1. Se eu pensar no 1 e 12, nunca que a soma deles vai dar 1. Se eu pensar no 2 e no 6, porque 2 vezes 6 é 12, né? Eu também não vou conseguir que a soma dê 1. 4 e 3, se eu mexer nos sinais, eu consigo que essa multiplicação, primeiro que ela tem que dar negativos. Para ela dar negativa, é porque um dos sinais vão ser trocados, vão ser negativos, certo? Então, é isso que a gente precisa sempre pensar e analisar. Então, em vez de eu precisar resolver, de repente, pela fórmula de Bhaskara, eu posso pensar nisso, na multiplicação de dois valores, que multiplicados dê menos 12 e que juntos dê, no caso aqui, lembrando que a soma a gente troca o sinal, então isso aqui está positivo, então que juntos tem que dar menos 1, certo? Então, vamos lá. Para uma equação de terceiro grau, temos ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a 0. Sendo as raízes R1, R2 e R3, temos como forma fatorada, então aqui, se o grau é 3, quer dizer que eu vou achar 3 raízes. Vocês percebem que aqui a gente só vai acrescentando as letrinhas do alfabeto,
tá? O A sempre vai acompanhar o grau maior da minha equação. Então, por exemplo, quando a gente falou na equação de primeiro grau, era AX mais B. Quando a gente falou na equação de segundo grau, era AX ao quadrado mais BX mais C. Ó, o A está sempre acompanhando o X que tem o grau maior, né? A mesma coisa aqui, olha, a raiz equação de grau 3. Então, AX ao cubo mais BX ao quadrado mais CX mais D igual a 0. Se eu tiver uma equação de grau 4, então eu vou ter AX à quarta, BX à terceira, CX à segunda, DX mais Z. Então, sempre vai colocando a letrinha do alfabeto, onde o A sempre vai acompanhar o X com o maior fator, tá bom? Com maior grau, beleza? E aí também, se é grau 3, eu tenho 3 raízes. Se é grau 4, eu vou ter 4 raízes. Se é grau 5, eu vou ter 5 raízes. Então, aqui a forma fatorada sempre vai ser x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda, como é grau 3, x vezes menos a terceira raiz, igual a 0, certo? E aí, aqui também nós vamos ter a soma, então que a gente vai ter a soma 1 e a soma 2 e o produto, tá? Lembrando, se vocês derem uma olhada aqui, a regrinha é sempre positivo, então ó, o x ao cubo é positivo, a soma 1 é negativa, positiva, quem fica negativo aqui é o produto, tá? Então lembrem da regrinha, positivo, negativo, positivo, negativo. Tá? Então, se é grau 2, se é grau 3, se é grau 4, então sempre vai assim, intercalando. Mais, menos, tá? E aí, dependendo do grau, vai continuar, tá? Então, vamos lá. Ó, a soma das raízes. Então, o meu S1, como eu tenho 3 raízes, é a raiz 1, mais a raiz 2, mais a raiz 3, que indica menos B sobre A. Soma dos produtos das raízes tomadas de 2 em 2. Então, aqui eu vou fazer R1 vezes R2, R1 vezes R3, e o que sobrou, R2 vezes R1, certo? A distributiva entre eles. E aí, isso equivale ao quê? C sobre A. E o produto das raízes é o R1 vezes o R2 vezes o R3, que é menos D sobre A, certo? Lembrando, ó, negativo, positivo, negativo, tá? Sempre todo mundo sobre A. Então, vamos lá. Aqui a Pro trouxe também um exemplo de quarto grau, como ela disse já, né? AX à quarta, mais BX ao cubo, mais CX ao quadrado, mais DX mais Z igual a 0, tá? Lembrando, o A sempre vem acompanhando o X que tem o grau maior, nesse caso aqui, quarto, né? Quarto grau. Se é quarto grau, eu vou ter 4 raízes, então R1, R2, R3 e R4, e a forma fatorada vai ser nada mais do que x menos R1 vezes x menos R2, x vezes x menos R3 vezes x menos R4. Esta é a forma fatorada. Então, se ele traz as raízes e ele pede que eu escreva as raízes, né? Que eu escreva a equação em forma fatorada, simplesmente eu substituo os valores aqui. Lembrando que se é x menos o R1, se o meu R1 for positivo, ele vai ficar negativo. Se ele for negativo, ele vai ficar positivo, certo? Tá bom? E aí, a mesma coisa, olha, S1, S2, só que eu vou ter um S3 agora, para chegar no produto. Então, o produto sempre vai representar o meu termo independente, sempre, tá? E aí, lembrando, a regrinha de sinal, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, certo? Soma das raízes, R1 mais R2 mais R3 mais R4, representa menos B sobre A.
Então, se ele traz as raízes e quer que eu escreva a equação, eu somo essas raízes, o valor que eu encontrar com um sinalzinho trocado vai no lugar que acompanha o x ao cubo, certo? Soma dos produtos das raízes tomadas duas a duas. Isso representa o nosso x ao quadrado. Então, o que isso quer dizer? Eu vou fazer a distributiva de 2 em 2. Então, o R1 vezes o R2, o R1 vezes o R3, o R1 vezes o R4. Eu vou ter também o R2 vezes o R3 e o R2 vezes o R4. E ainda eu vou ter o R3 vezes o R4. Isso vai representar o meu C sobre A. Então, eu vou fazer as multiplicações das raízes, eu vou juntar, o valor que eu encontrar vai com o sinalzinho que eu encontrar, acompanhando o x ao quadrado. Beleza? A mesma coisa o que acompanha o x, só que agora ele é tomado de 3 em 3. Então, aqui, o que a gente vai ter? O R1 vezes o R2 vezes o R3, mais o R1 vezes o R3 vezes o R4. O que faltou? O R2 vezes o R3 vezes o R4. Esse representa o nosso menos D sobre A, o valor que acompanha o x, lembrando que nesse caso ele vai com um sinalzinho trocado, certo? E o produto, que é a multiplicação das raízes, se eu tenho as raízes, eu multiplico e eu vou encontrar, no caso aqui, o meu E sobre A, né? Que nada mais é do que o valor que representa o meu termo independente, certo? Aplicando isso no exercício, né, num exemplo, ele fala assim, se uma equação polinomial de terceiro grau, 3 raízes, tiver como raízes 2, 3 e 5, então nesse caso ele trouxe as raízes, então ela poderá ser escrita na forma fatorada. Então a forma fatorada nada mais é do que x menos a primeira raiz, então x menos 2, vezes x menos 3, vezes x menos 5 igual a 0. Para eu descobrir qual é a equação de terceiro grau, o que eu vou ter que fazer na forma fatorada? A distributiva para eu encontrar a raiz, certo? Então, aqui como eu tenho 3 binômios, eu vou primeiro multiplicar os 2 primeiros, depois a resposta que eu encontrar aqui, eu multiplico por esse último. Então, vamos lá. X vezes x, lembrando que quando nós temos a mesma base, nós somamos os expoentes. Então, aqui é como se tivesse 1. Então, x, 1 mais 1, 2, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 3, menos e menos vai dar mais, 2 vezes 3, 6. A Pro podia ter já saído multiplicando, mas ela preferiu organizar, tá? Ela preferiu juntar os termos semelhantes. Então, aqui ficou x ao quadrado, ó, menos 3x com menos 2x, os sinais são iguais, eu conservo o sinal de menos e junto. Então, 3 mais 2 vai dar menos 5x. Mais 6. A Pro preferiu organizar, tá? Juntar os termos semelhantes antes de multiplicar. Pro, eu não quero já sair multiplicando. Pode fazer do jeito que você se sentir mais confortável, tá? Então, aqui, x ao quadrado vezes x, né? Então, aqui é como se fosse elevado a 1. 1 mais 2 vai dar x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 5, menos 5x ao quadrado. Agora, eu vou multiplicar o menos 5x por x, então vai ficar menos 5x ao quadrado. Menos 5x vezes menos 5, ó, menos e menos vai dar mais, e 5 vezes 5, 25, mas tem o x, 25x. A mesma coisa eu vou fazer com o 6. Então, mais 6, né, vezes x, então 6 vezes x, 6x, e 6 vezes menos 5, mais com menos é menos, 6 vezes 5, 30.
preciso juntar os termos semelhantes. X ao cubo só apareceu uma vez, x ao quadrado apareceram 2 vezes, então menos 5x ao quadrado com menos 5x ao quadrado, ó, os sinais são iguais, eu conservo o sinal e somo os valores. Então, menos 10x ao quadrado. Aqui, x também tenho 2, então 25x mais 6x vai dar 31x. E o termo independente ali, menos 30, só tem 1, certo? Igualado a 0. A minha equação tá bonitinha, zeradinha, organizada, tendo apenas um representante de cada grau e do termo independente também, certo? Então, eu preciso sempre deixar organizado. Não quero fazer a distributiva, tá bom? Então, a gente pode pensar na relação de Girardi. Já para eu esquecer um ezinho aqui, né? Na relação de Girardi. Como que a gente faz? Eu lembro que tem a soma 1, que a soma 1 é a soma das raízes, tá bom? Então, a gente vai pôr a raiz 2, mais 3, mais 5. Eu somando tudo dá 10, beleza. Então, a gente achou que a soma 1 dá 10, tá bom? A soma 2 é a multiplicação de 2 em 2, tá bom? Então, vamos lá. É 2 vezes 3, mais 2 vezes 5, mais 3 vezes 5. Então, aqui vai dar 6, mais 10, mais 15, que a gente vai ter 31, beleza? E tem o produto também, tá bom? Então, 2 vezes 3 vezes 5, que isso vai dar 30, certo? Aí, a gente vai pôr na nossa equação, lembrando que é uma equação de terceiro grau, como ele disse. Então, eu vou ter o ax ao cubo, o bx ao quadrado, o cx e o produto. Lembrando que esses aqui estão representando o x, o valor que acompanha o x ao quadrado, o valor que acompanha o x e o termo independente, certo? Onde a gente vai lembrar que é positivo, negativo, positivo, negativo. O que esse sinalzinho de menos faz? Lembra, troca tudo. Então, se o meu S1 aqui tem um sinalzinho de menos, quer dizer que ele vai trocar o sinal que eu encontrei. Então, se eu encontrei 10, o sinal contrário é menos 10x ao quadrado. Sinalzinho de mais, bonzinho, ele vai deixar do jeito que tiver. Então, mais 31. E o sinal de menos, que acompanha o meu produto, quer dizer que ele vai trocar. Se eu encontrei mais 30, quando eu substituir na minha equação, vai ser menos 30, igual a 0, certo? Então, esse é o exemplo que a Pro trouxe para vocês. Agora, viu? E uma outra forma, tá? Que aí vai juntar um pouquinho o que a gente viu lá na outra aula, que é a equação polinomial do terceiro grau, ele pergunta aqui, qual é a forma fatorada de x elevado à terceira menos 5x ao quadrado menos 34x mais 80 igual a 0, sabendo que uma de suas raízes é 2. Então, ele trouxe uma das raízes, só que é uma equação de terceiro grau. Eu preciso descobrir as outras duas. Então, como que eu posso resolver isso, tá? Então, aí já é também para vocês se alertarem como eu resolvo uma equação de terceiro grau. Então, eu conhecendo uma raiz, eu consigo transformar essa equação de terceiro grau em uma equação de segundo. Como? Usando o Briot-Ruffini, que a gente aprendeu, tá? Se 2 é a raiz de p de x, podemos obter o quociente Q de x dividindo p de x por x menos 2, porque o 2 é uma das raízes, tá? Então, se o 2 é uma raiz, quer dizer que veio da divisão de um polinômio x menos 2. Lembra que a Pro falou lá que a raiz aqui tinha que ser 2, porque 2 menos 2 é 0, tá? Então, a gente vai fazer a divisão, onde no meu divisor a raiz é 2, eu tenho que olhar e pegar todos os coeficientes, lembrando que se não aparecer algum coeficiente aqui, eu tenho que completar com 0. Então, como é uma equação de terceiro grau, eu vou ter o x ao cubo, que representa o 1,
o x ao quadrado, que representa o menos 5 de coeficiente, o x, que é o menos 34, e o termo independente, que é o 80. Lembrando que o termo independente eu vou tracejar, ele vai representar depois aqui o meu resto, tá bom? E a divisão, ela é o quê? Lembra? 2, eu abaixo o primeiro coeficiente, que nesse caso é 1, pego esse coeficiente, multiplico pela minha raiz, então, olha, 1 vezes 2 é 2, e somo com o meu vizinho. Então, 2 menos 5 vai dar menos 3, abaixo aqui a resposta. Peguei o menos 3, que é a resposta, multiplico pela raiz, menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Menos 6 com o meu vizinho, que é menos 34, vou juntar 6 com 34, vai dar menos 40, certo? Menos 40 vezes o divisor aqui, que é 2, né? A raiz, que é 2. 2 vezes 40 vai dar menos 80. Menos 80 mais o meu vizinho, menos 80 mais 80 é 0. Então, na real aqui, o 0 é o meu resto. E lembrando que os valores que aparecem aqui são os coeficientes de quê? De x, certo? No meu quociente, né? Da resposta da minha divisão. E aí, lembrando que a gente sempre acompanha a resposta com um grau a menos da raiz que eu dividi. Então, se a minha raiz é cúbica, aqui acompanho o x ao quadrado, aqui o x e aqui o termo independente. Então, a minha equação vai ser x ao quadrado menos 3x menos 40, beleza? E aí, agora, eu tendo essa equação de segundo grau, eu uso ou soma e produto ou a fórmula de Bhaskara e encontro o valor que eu preciso, tá bom? Então, aqui nesse caso, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara mesmo. Então, aqui eu tenho o A igual a 1, o B igual a menos 3 e o C igual a menos 40. E aí, utilizando a fórmula, vai ficar B ao quadrado, então, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o C, que é menos 40. Lembrando, primeiro a potência, a multiplicação e, por último, eu junto os dois. Então, aqui, menos 3 ao quadrado vai dar 9. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 40, ou menos e menos, vai dar mais. 4 vezes 4 é 16, né? Acrescento 0, 160. Então, eu vou ter 169. Então, esse é o meu delta. Substituindo, eu vou ter aqui o x igual a menos o b, então menos o meu b, que no caso é menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 169, dividido por 2 vezes o meu a, que é 1. Lembrando, ó, sinais grudadinhos, regrinha da multiplicação, sinais iguais, vira mais, então mais 3, mais ou menos a raiz quadrada de 169, que é 13. E 2 vezes 1, que é 2. Aí, nós vamos ter o nosso x1 e x2, né? Então, o nosso x1 vai sair de 3 mais 13, certo? Que vai dar 16, dividido por 2, que vai dar 8. E 3 menos 13, que vai dar menos 10, dividido por 2, que vai dar menos 5. Então, as raízes que nós encontramos, a gente já conhecia que uma das raízes era 2. As outras duas raízes é menos 5 e 8. Escrevendo ela na forma fatorada, o que a gente vai ter? X menos 2, que é a raiz que ele trouxe. X mais 5, ó, lembrando que é sempre x menos a raiz. Então, x menos 5, x mais 5. E x menos 8, certo? Então, a gente pode pensar que aqui é sempre x com a raiz com o sinalzinho trocado, tá bom? E aí, é isso. Obrigada, eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Muita